vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, A Maria primeira Clara. coisa é o seu nome e de onde você fala agora. Hum. Meu nome é Rosane Lorena Granzotto. Eu estou falando de Florianópolis, onde eu vivo, na ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. É aqui Uhum. que eu vivo. Então, a nossa primeira pergunta é certamente a mais grandiosa de todas. Quem é você, enquanto pessoa, enquanto ser humano? Quem é Uf, Rosane? Uhum. realmente dá para falar, né, bastante sobre isso. E é uma pergunta instigante, uma pergunta difícil, porque a gente pode olhar para isso de vários, né, de vários ângulos, assim. Bom, mas eu vou começar respondendo da forma mais usual, né, que tem a ver com as identidades que a gente vai assumindo ao longo da vida e que, de alguma maneira, faz com que a gente tenha uma certa estabilidade, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma psicóloga clínica gestáltica, posso dizer que eu sou brasileira, né? Que eu sou sulista, né? Tenho a característica cultural aqui dessa região. Posso dizer que eu sou mãe, que eu sou filha, que eu sou irmã, que eu sou sobrinha, porque todos esses lugares me demandam e eu correspondo, né? Eu exerço. Sou, assim, formadora de clínicos gestálticos, sou uma professora, né? Sou coordenadora de um instituto há muitos anos, né? Instituto Granzotto de Psicologia Clínica e Gestáltica. Acho que essas são as identidades, assim, digamos, mais fortes que eu tenho, aquelas com as quais eu me identifico e que são, digamos, hoje seria assim que eu me descreveria, né? Agora, como é que eu sou fazendo isso tudo, né? Então, aí eu Uhum. sou, como é que é a dinâmica da coisa? Eu sou uma pessoa bastante, assim, como diz, eu sou agitada, ativa, né? Sou muito ativa, sou a fazedora, não paro, né? Sou assim, estou sempre inventando alguma coisa e sou uma pessoa bem responsável, né? Muito séria, assim, no trabalho que eu faço. Sou um pouco criativa, eu digo um pouco porque trabalho não, eu lido nas horas vagas com arte, eu gosto de pintar, né? Uhum. E ali é ali que eu travo às vezes, né? Assim, você trava às vezes na frente de uma tela branca, assim, sabe? Então aí trava que eu digo assim, ali você sente que você se pergunta, cadê a criatividade? Mas é só começar, né? Joga uma tinta ali que a coisa começa a acontecer. Então, eu sou muito reflexiva, eu sou uma pessoa que penso muito, sou reservada, né? Tenho esse jeitão, assim, sou meio fechada, tenho poucos amigos, mas muito intensos, né? Uma amizade mais profunda, mas não sou, assim, tem que ser muito espalhafatosa, sou mais contida na minha. Bom, o que mais? Eu gosto de viajar, adoro, né? Conhecer pessoas, culturas diferentes. Sempre que eu posso, estou fazendo isso. Eu viajei muito já, muito, 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 em função do trabalho e em função também do meu trabalho no Conselho Federal de Psicologia e também por estar inserida nas formações, né? Dando aula, indo para lá e para cá. E esse foi um período assim de que durou, acho que praticamente 20 anos e que se interrompeu com a pandemia, né? A pandemia mudou Uhum. muito a nossa forma de estar fazendo essas coisas. Bom, isso tudo que parece assim ter uma certa estabilidade, não é bem assim, né? Porque toda essa forma de ser, ou essas características, elas são constantemente atravessadas, né, pelos afetos, pelas demandas que surgem na vida, assim, sem a gente controlar, né, sem a gente esperar. E eu posso te dizer que, ao longo da minha vida, eu me
desconstruir, me reconstruir várias vezes, muitas vezes, né? Assim de, sinceramente, quase que não me reconhecer na mulher ou na menina que eu era, né? Lá, com 20 anos, recém-formada e tal. Foram muitas coisas que aconteceram na minha vida, difíceis, boas, né? E eu, às vezes, brinco de que eu já vivi muitas vidas. Tá bom, chega. Porque foram muitas mudanças e reconstruções, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa resiliente, porque, sabe, em muitos momentos os tijolinhos caíram todos, tá? E eu fui reconstruindo, assim. Hoje eu acho que eu estou bem, assim, eu sou feliz, estou ótimo, estou bem. Esses dias eu já sei que a vida é assim, entende? Daqui a pouco dá outro vendaval, né? E é Então, isso, é e eu assim que vou eu posso te pegar isso responder. assim, né? Você acabou aí dizendo que está bem, está feliz. Então, a próxima pergunta é dos seus valores, né? Aquelas coisas mais centrais para a sua vida, suas crenças mais centrais, valores mais centrais. E como que você percebe que você sustenta esses valores na sua vida, Sim, no seu viver, uhum, no seu caminhar? uhum. Assim, os valores, a gente vai construindo ao longo da vida, né? Hoje, eu diria que, assim, talvez o valor mais importante para mim é a inclusão do outro, da alteridade, Uhum. né? Eu, como é que eu sustento isso? Bom, agindo com respeito, acolhendo, né, a diferença, a alteridade mais radical que aparece tanto no meu consultório quanto na minha vida pessoal, né? Exercitando a tolerância, porque eu já fui mais assim impaciente, né? E ao longo da vida eu fui aprendendo que para acolher né, a outra opinião, o outro desejo, é preciso exercitar, né, essa tolerância, o diálogo, ouvir muito, né, ouvir. Eu acho que esse é um exercício que eu já incorporei, né, porque como terapeuta a gente está sempre nesse lugar, né? Então eu acho que eu sei ouvir, sabe? Eu sei escutar, eu consigo me colocar, como se diz assim, em suspensão para deixar o outro aparecer, né? E eu faço isso também muito em casa, eu faço isso nas minhas relações. Outro valor que é essencial para mim é a liberdade, né? Liberdade não abro mão de jeito nenhum. Eu acho que por isso eu tive alguma dificuldade em alguns relacionamentos, né? Porque eu não me adaptava a qualquer coisa que se chamasse submissão ou direitos diferentes, né? Então, a liberdade para mim é super importante e acho que ela também me coloca, como se assim, me impulsiona politicamente, né? No sentido assim da luta pela democracia, pelos direitos humanos, tem toda uma coisa que está envolvida nesse nesse valor, né, da liberdade. Outro muito importante para mim é a lealdade nos relacionamentos. Acho que a hora que quebra isso, não dá mais, né? Assim a coisa se rompe. Acho também a generosidade importante, porque não tenho assim a intenção e nem vontade de guardar as coisas para mim, né? Acho que o que eu sei, tanto da minha experiência quanto assim, daquilo que eu vou construindo, aprendo, sei lá, eu divido, né? Eu divido, eu não guardo nada, vou dando. Isso tanto assim, também no lado material, eu ajudo muita gente, cuido de muita gente, né? Muita gente, família, né? Essa coisa que vai acontecendo, as pessoas em volta e tal. E outro valor para mim, eu acho que bem importante é a responsabilidade. Acho que assim, eu sempre fiz as coisas, fiz escolhas sempre pensando, sei lá, nas consequências que, claro, que não são totalmente controláveis, mas eu sou assim, acho que essa característica reflexiva, né, me dá
E também tem a ver com a minha história, né? Essa coisa da responsabilidade é uma coisa muito lá de baixo, lá de trás, né? Lá da infância, foi indo, assim. Mas também é um valor que eu acho. Responsabilidade comigo e com o outro, né? Uma coisa passa muito por aí. São esses os valores. Assim, claro que me ocorre agora, porque são tantos, né? Se a gente for pensar, tem a questão ética, a ética das relações, tudo isso, mas você falou como eu pratico, Você traz e né, como eles são sustentados. como eles são sustentados. Eu sustento isso assim na forma com que eu estou com o outro, né, nas relações. Eu sustento isso na prática, assim, no real mesmo. E também, claro, eu tenho também uma formação filosófica, uma formação da própria prática clínica que também vão, né, vão sustentando essa postura, né, vão sustentando. Eu acho que uma coisa importante é a gente tentar, né, ser coerente. Essa coerência entre o pensar, sei lá, as ideias, ou até falar desses valores, mas a prática, né, o viver dessa forma, né? Eu vou. A próxima pergunta é mais específica, seria uma situação ou um evento que tenha tido um impacto mais significativo, mais relevante na sua vida. E aí, né? Como pode ser um ou alguns, pode ser um conjunto de circunstâncias, mas pode ser um ou dois, enfim. Mas que Tá. você destaque como sendo dos mais relevantes na sua vida. Bom, olha só, se eu for assim escolher né, o mais importante foi a maternidade. Esse é o evento mais importante da minha vida, sem dúvida, que me impactou em assim, muitas áreas, e eu diria que hoje se reflete em tudo que eu faço, inclusive até no que eu crio teoricamente, né? Tem a ver com o que eu aprendi com meu filho. Eu sou mãe de um filho só, eu tive ele muito nova, né? Assim, ainda estava estudando, não, nem sabia, não tinha nem ideia do que era exercer a maternidade. Foi muito difícil no começo, muito difícil. Essa coisa de sair de si, né? De sair para o outro, era algo difícil para mim. E fui tendo que fazer isso. E o meu filho, ele já teve dificuldades já lá no nascimento, nasceu assim um tempo muito prolongado de trabalho de parto, nasceu com aqueles, teve que ir para a incubadora, aquele monte de coisa, enfim, ele teve alguma coisa ali que não ficou clara no momento, né? Ele ficou um tempo, umas 24 horas sem muita definição se ele ia sobreviver ou não, mas aí deu tudo certo, mas que ao longo dos anos aquilo foi se mostrando, né, os prejuízos que ele ficou com isso. E, e aí eu fui lidando com isso meio que sem assim saber, sem entender, né? Mas fui lidando, as coisas foram aparecendo, eu fui descobrindo. Ele era uma criança difícil, né? Teimosa, assim, difícil. Mas eu criei ele praticamente sozinha, que eu me separei, ele era bem novinho, tinha uns 2 anos e meio. Criei sozinha, até hoje eu e ele, né, estamos juntos. O pai dele até já não vive mais. E, e assim, o Rafa, ele, numa certa idade, ali, adolescência, ele não deu mais conta, né? E ele teve uma crise bem séria, assim, um ajustamento psicótico bem, né, bem grave. E a partir daí começou outra história com ele, né? Uma outra história de entender isso. E vou te dizer, esse menino me ensinou tudo que eu sou e tudo que eu sei hoje sobre a psicose, sobre a terapia, sobre ser terapeuta, sobre acolhimento da diferença, sabe? Sobre a radicalidade do outro. Olha, ele é o meu mestre, sabe? Então, o meu filho ter a maternidade deste menino, né?
Para mim, na minha vida, é o evento mais forte, mais importante, mais determinante. E hoje ele é, assim, para mim, o meu anjo, né? Eu adoro, é a minha paixão, é a pessoa mais importante, mas a gente vive juntos. E, assim, a gente construiu uma vida maravilhosa, uma vida possível, né? Eu sempre protegi muito ele. E é incrível porque eu entrei no que eu me formei antes mesmo, não, ele já tinha nascido já. Eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na saúde pública, então eu fui trabalhar com saúde mental. E eu trabalhei 15 anos na saúde mental. E quando ele tinha uns 15 anos, ou 16, que foi justamente quando ele começou a não dar conta das demandas, né? Eu era coordenadora de saúde mental aqui do estado de Santa Catarina. E, na época, também eu era conselheira federal. E eu fazia parte lá do trabalho, do movimento da luta antimanicomial, assim, ajudei a organizar o primeiro Congresso Nacional da Luta Antimanicomial, enfim, eu tinha todo um trabalho político, sabe, político, de ir lá, batalhar pela lei, de ir aqui, visitar os hospitais, e isso veio junto, sabe, veio tudo junto, assim, na mesma época, com os sintomas dele, né, com a dificuldade dele. E eu quase pirei, né? Mas acho que ali foi o segundo exercício de resiliência, porque eu já tinha perdido meu pai antes, né? Bem antes. E eu reconstruí tudo, né? Com ele, na minha, assim, na minha vida, na minha prática, Eu saí depois da saúde pública, saí e comecei a trabalhar só com a clínica. Eu já estava na Gestalt terapia também já há alguns anos. Enfim, eu acho que em termos de evento, eu diria que é isso. Tem outros menores, né? Menores, de menor importância, mas que também mexeram muito comigo. Mas, assim, acho que eu elegeria esse como o evento mais importante, mais bonito, tá? Mais bonito, mais grandioso da minha vida. E aí, assim, como gestalterapeuta, assim, meu Deus, o que eu diria que foi? Eu acho assim, eu elegeria, assim, na minha história como gestalterapeuta, eu elegeria o momento em que eu fui fazer um mestrado de filosofia, que eu resolvi aprofundar meu estudo de fenomenologia, e aí eu já tinha todo um estudo, assim, toda uma inquietação produzida através do livro do PHG, né? E já tinha umas inquietações ali que eu queria entender qual era realmente a inserção da fenomenologia naquele saber, naquela prática. Eu acho, e ali foi uma virada, sabe? Foi uma virada na minha vida profissional. Eu ampliei totalmente a minha visão, a minha reflexão, a minha prática, o meu ensino, né? Foi muito importante para mim. A terapeuta que eu sou hoje, a formadora que eu sou hoje, ali que ela se apareceu, que ela começou a se formar, né? Apesar de que já tinha uma caminhada grande anterior, né? De, sei lá, uns bons 20 anos, não, quase uns 15 anos eu já tinha de gestalterapeuta quando fui fazer isso. Mas são esses dois eventos que eu elegeria como os principais, marcantes, né? Tanto na vida pessoal como... Que tudo se entrelaça, né? Tudo se entrelaça. Tudo, uma coisa influencia a outra, né? Os dois estão no pessoal e no profissional, né? Porque os dois servem de aprendizado para os dois lados. Então, E a gente querendo ou não, você vai buscando algo que as tuas inquietações pessoais te levam para esse lugar, né? De buscar respostas ou de compreender um pouco melhor, né? E aí acaba que... Mas, ó, é uma história bem bacana, eu gosto.
assim, É, acho que... a próxima pergunta é relacionada a uma pessoa que tenha tido um grande impacto. Você já trouxe o seu filho? Não sei se você queria trazer alguma outra pessoa que tenha tido esse impacto marcante em você enquanto ser humano. Enquanto ser humano, é o meu pai, seria o primeiro, uma assim, referência, uma Como? referência. Como que o seu pai teve esse O meu impacto? pai, assim, ele tinha um amor pelos livros, entende? Hum, Um amor pelo trabalho. Ele era hum, um homem assim muito trabalhador, muito sério, muito inteligente, muito respeitado. Eu admirava muito, claro, né? Eu babava, assim, era... E eu perdi ele muito cedo. Eu tinha recém-formado quando ele foi assim, uma tragédia, ele foi assassinado, então também foi uma coisa difícil, né, na minha vida. E eu tenho, assim, em relação a ele, uma saudade do que eu não vivi com ele, porque eu hum, fico pensando como seria uma troca com esse homem que eu tanto admirei, que eu acho que ele teria tantas coisas para me ensinar, quando eu já fosse adulta, né? Porque quando a gente é criança, quando é adolescente, até a juventude, aquela fase que você não quer saber de pai, né? Como companhia, ou, né, você quer ser livre, aquela fase já tinha passado. Quando eu ia começar, né, a ter essa troca mais madura, mais adulta com ele, ele foi embora. Então, isso que... Mas eu fiquei, eu acho assim, eu tenho muito dele, sabe, em mim, assim. Eu reconheço muito ele em mim. Então, eu acho assim que... E tem também uma outra coisa interessante, que foi que quando ele morreu, ao mesmo tempo que ficou essa coisa aberta, né, foi uma libertação para mim, entende? Porque hum, eu pude, assim, me libertar daquilo que ele queria que eu fosse, né? Das expectativas que ele tinha, e também de algumas concepções dele, assim, né, meio machistas, meio... Claro, né, um homem da época dele e do jeito que ele foi criado, ele tinha essas visões, mas que ele tinha uma abertura, porque eu dizia, o que tu queres? Eu terminei o segundo grau, pai, eu quero fazer psicologia. Psicologia? Não, por que você não faz como as suas tias, né? Vai aprender costura, não sei o quê. Eu falei, não, de jeito nenhum, isso não é, não, 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 eu quero fazer psicologia. Eu bati o pé. Tá bom, minha filha, né? Aí me apoiou, me deu todas as condições para isso. Então ele tinha isso, ele tinha as concepções dele, mas ele... então, né, a quebra, né, de algumas coisas, a minha força, eu acho que minha força como mulher foi assim quase uma superação daquilo que ele também me sufocava um pouco, né, naquilo que ele uhum, achava que eu era, que eu devia ser, ou filha mais velha, aquelas coisas todas. Mas aí eu me libertei, né, eu consegui. Eu devo isso a ele também, né, sem dúvida. uhum, E o Rafa, que eu já falei, né? Aí eu aprendi, eu diria assim, o que que eu aprendi com o Rafa, na essência, eu aprendi assim, o exercício da gratuidade, sabe? Exercício assim de você fazer pelo outro sem esperar nada em troca. De você abrir mão de todas as expectativas sociais, as expectativas de filhos, né? De um filho que vai ser isso, que vai ser aquilo, e de poder olhar para aquele ser lindo que está ali, poder receber o amor do jeito que ele pode dar, né? E poder amar, poder. Então, hoje é assim, a gente convive super bem. Às vezes raramente eu às vezes dou uma bronquinha assim nele. E quando eu faço isso, eu percebo que ele não gosta, né? Ele já fica. Aí tudo bem. Não, meu filho, ok, faz do jeito que tu quer, tudo bem, sabe? Pacifico na hora, sim, porque é isso, né? Tem a vida é o que é. Não adianta a gente querer que seja uhum. diferente. E aí, assim,
agora pensando um pouco como terapeuta, como gestalterapeuta, eu nem vou dizer, eu não tem nenhuma pessoa assim que eu poderia dizer esta foi a mais importante, porque foram muitas pessoas importantes, né? Muitas. Eu só teria a agradecer aos meus terapeutas, os meus formadores, os colegas que eu tive, as parcerias que eu fiz, né, para estudar, para refletir, para escrever, todas foram muito importantes na minha vida. Eu reconheço isso, que eu não fiz nada sozinha, né? As coisas foram trocas muito ricas, muitas pessoas que eu amo, que eu adoro, que passaram pela minha vida, e que fizeram parte disso, né, disso que eu sou e dessas construções todas. Os meus alunos, né? Nossa, gente, aluno é a coisa mais linda, mais preciosa do mundo, porque quanta riqueza, quanta coisa eu aprendo. Eu sempre digo isso para eles, né? Estou aqui, estou dando aula, às vezes a gente faz um workshop, tem uma coisa mais vivencial, mas eles me dão muita coisa, sabe? Eu saio muito enriquecida, assim. Então é injusto eu escolher Aí não uma dá para pessoa. escolher. Entendi. Não dá, não dá, não dá. É muita gente, muita gente. É, agora a gente tem umas perguntas um pouco diferentes. A primeira é com relação ao gênero, e é da Hum. sua vivência mesmo. Como é que você vivencia ou como é que você experimenta o seu gênero? Ah, então, muitas transformações, né, Maria Clara, assim, na vida. É, mais lá para trás, eu achava muito difícil ser mulher, ser menina, né? Achava muito difícil, porque eu via os privilégios, né? Eu via, assim, até na postura do meu pai, familiar e tal, isso não pode, isso não pode. Mas, e até eu dizia, assim, que eu não queria ter uma filha mulher, se eu fosse para ter um filho homem. Mas, hoje, eu adoraria se eu tivesse tido uma filha mulher. E eu te digo, eu adoro ser mulher. Entende? Hoje, para mim, ser mulher, assim, é o melhor lugar que eu poderia ter no mundo, né? Essa coisa assim eu acho as mulheres incríveis, entende? Incríveis, assim, essa capacidade de cuidar, de se doar, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? A gente dá conta de muita coisa e nós podemos tudo, né? A gente pode tudo. E eu acho maravilhoso, né? As relações que eu tive. Também foi uma escalada, né? Tipo, as primeiras foram ainda aquela dificuldade em conviver numa relação horizontal, né? Mas aos poucos, assim, as coisas, eu construí uma forma de relacionamento onde eu não abria mão, nunca abri mão de forma alguma dos meus desejos, das minhas escolhas, né? Da forma das minhas concepções de vida. E hoje é assim, atualmente eu estou single, né? Estou desemparcerada, mas só cabe, né, na minha vida alguém que consiga compartilhar de igual para igual, né? Que tanto possa me dar alguma coisa quanto receber o que eu possa dar, mas fora isso, e também que compartilhe com a minha forma de ver a vida, né? Sei lá. Enfim, difícil, Uhum, uhum, quase impossível. uhum. Ai, ai. Com relação à sua idade, é, ainda assim, nesse momento da sua vida, como é que você vivencia ou experimenta a sua A idade? idade é uma Aqui e coisa agora. interessante, bem Uhum, interessante. É, eu até os 60, eu nem aí, entendeu? Assim, eu achava que eu tinha 30, mais ou menos isso. Mas, caindo uma chuva aqui, ó. Mas, depois dos 60, a gente começa a perceber, né, essas mudanças
físicas, algumas limitações, bem de levinho, né? Começa a vir, chegar, vai chegando bem, assim, bem de leve. Mas tudo bem, sabe? Tudo bem, eu encaro, eu vivo, faço tudo digamos, para preservar a minha saúde, né? Eu me cuido bastante, eu sou uma pessoa bastante ativa, vou para academia, faço tudo que acho um saco, mas bom, né? E faço, né? Me cuido dentro das possibilidades que a gente tem, mas eu não penso nisso, não penso nisso. Eu vivo com tranquilidade, eu vivo tudo que eu quero viver, né? Eu não me privo de nada, está tudo certo. Acho assim que algumas preferências, né, tipo escolhas de o que fazer, foram mudando, né? Hoje tem coisas que eu já não acho mais, nem tenho interesse mais, né? Mas as minhas escolhas estão mais, vão mais para o campo assim de por exemplo, sair com amigas, amigos, né? Uma conversa boa, ir num lugar legal, porque ficar fazendo loucurada, assim, né? Sair para show, não sei o quê. Não, tem que fazer uma coisa que é tranquila, gostosa, né? E eu trabalho super bem, não me sinto cansada, estou ótima e dou conta, gosto, adoro o meu trabalho, vou trabalhar até o último dia, sabe, da minha vida. Acho assim, quando eu puder, eu vou me respeitando, é claro, né? Porque a gente sabe que as coisas vão mudando, mas é isso que eu quero. Eu tenho vários projetos, né? Projetos assim, tipo, quero me dedicar mais para a arte, eu tenho um grupo de estudo de filosofia que a gente está sempre lendo um livro, discutindo e avançando. São coisas que eu gosto de fazer, né? E é isso. Olha, estou vivendo bem até agora, assim, essa questão, né, do envelhecimento, né, do tempo, essa questão do tempo que vai, né? Pois eu moro num lugar que eu escolhi, que eu é super tranquilo, natureza total, super Lindíssimo, lindíssimo. enorme, assim, horizontes e tal, é muito bom. Então, assim, moro aqui também em função do meu filho, para ele ter liberdade, né? Contato com a natureza, então está tudo bem. Em relação à idade, está tudo bem. Pretendo viver muito ainda, fazer muita coisa ainda. Com relação a privilégio e poder, ainda assim, na sua vivência, mas sendo um pouco mais conceitual, se você quiser elaborar assim, como é que você pensa essas questões de privilégio e poder, mas principalmente como é que você vivencia, como é que essas duas forças se colocam assim na sua vida. Entendo. Assim, olha só, eu sempre fui uma pessoa assim, uma militante, né? Uma militante dos direitos humanos. Assim, em todos os espaços que eu ocupei, seja lá no conselho, seja gerenciando ou trabalhando na saúde pública, seja ensinando os meus alunos, seja refletindo sobre a teoria, criando, né, novas formas de pensar a gestalt terapia, com uma direção mais ético-política, né? Mas, claro, eu me sinto privilegiada, né? Eu me sinto privilegiada. Por quê? Porque eu tive conforto, eu recebi conforto, afeto, respeito, educação, né, da minha família. Então, eu tive isso, essa base. Mas olha só, depois que eu entrei na faculdade, eu me virei sozinha. Então, tudo que eu construí, né, foi com o meu trabalho. Eu trabalhei muito. No que eu formei, eu tinha 3 empregos, né, de manhã, de tarde e de noite, era assim. E foi assim a vida toda. Eu diria que agora é que eu estou mais tranquila. Agora que eu digo, isso é depois da pandemia, né? Porque isso mudou toda a forma, e ficar mais em casa e tal. E sempre abracei muitas coisas. Então,
eu acho que eu construí, né, com o meu trabalho, um trabalho, talvez esse privilégio que eu tenho hoje de morar onde eu moro, de, né, ter as coisas que eu tenho e tal. Mas eu me importo muito com as pessoas. Eu sempre estou atenta a esse outro, né? Eu cuido de muita gente, eu ajudo muito a minha mãe, a minha família, minhas irmãs, até uma tia minha, tadinha lá, que está meio sozinha, então estou sempre assim, vou com ela no banco, sabe? Sempre fazendo uma coisa assim de realmente ser mais solidária, né? E me doar. É, então, eu exerço isso, essa coisa do poder, sei lá, como é que eu vou te dizer? Eu acho, assim, que uma professora e que uma terapeuta ocupam um lugar de poder, né? A gente é um lugar de poder, então tem que cuidar, a gente tem que cuidar, tomar cuidado com isso, para não deixar que isso, né, que isso seja maior do que o propósito de você estar ali. Eu cuido, eu procuro ter relações horizontais, né, com todo mundo, meus consulentes, com meus alunos, respeito muito, né, a visão do outro, saber do outro, assim, não tenho, mas assim, eu não... Bom, a Gestalt terapia me deu isso, né? Assim, é uma abordagem que não é dogmática, então eu não fico exercendo a verdade em lugar nenhum, entende? Né? Na verdade, assim, o que se vive, a experiência é que nos ensina, né? Então, eu vou construindo. É isso. Acho que minha reflexão em cima dessa questão que você trouxe é essa. Uhum. E agora, para a Gestalt terapia, como é que você encontrou? Como é que foi assim, aquele primeiro, como é que surgiu, como é que apareceu? Você primeiro ouviu falar, você primeiro leu? O Menina, que muito esse doido. primeiro encontro? Primeiro encontro foi por acaso. Hum. Eu trabalhava, eu tinha recém-formada e entrei no serviço público, né, fiz um concurso lá, passei, trabalhava então dentro do posto de saúde, e na época, isso foi em 80, no início dos anos 80, a saúde, todo o sistema de saúde não era ainda, não existia o SUS, né, que o SUS entra em 88, então era o Estado que organizava, que administrava toda a questão de saúde, e naquela época tinham coisas bem interessantes, tinham encontros estaduais de saúde mental, né? E eu fui num desses encontros, eu era uma trabalhadora da saúde mental, fui nesse encontro, e neste encontro tinha uma mulher oferecendo, era uma argentina, assim, ó, com aquele vestidão comprido, sabe, aquele jeitão, bem solta e tal, ela oferecendo uma vivência num trabalho, sei lá o que que era, que eu nem sabia o que, eu fui, entrei naquele negócio, aí imagina o impacto, né? Eu nunca tinha vivido nada, faculdade nem ouvi falar de Gestalt terapia. Ela trabalhava com Gestalt terapia e bioenergética. Então, assim, ó, todo mundo sentado no chão, sabe aquela coisa assim? E ela foi fazendo vivências e contatos, e, né, aquela coisa, essa coisa bem experiencial. Eu fiquei encantada, Uhum. fiquei assim, ó, é isso que eu quero, eu dizia, nossa, apaixonei. E foi isso, e aí eu fui querer saber o que ela estava trabalhando. Era Gestalt e bioenergético. Bom, aí eu disse, agora eu quero saber, quero ir atrás desse negócio. Uhum. Mas imagine, no início dos anos 80, não tinha assim, uma mulher que dava aula ali, era de Curitiba, a gente fez. Porque aí o que aconteceu é que teve um grupo de psicólogos aqui de Santa Catarina que era tipo uma associação, eles resolveram trazer uma formação para cá, porque aqui não tinha nada, né? Tinha assim, nada. E, e aí fizeram tipo um questionário, mandaram para os psicólogos e puseram várias opções de abordagem e, pasme, a abordagem mais escolhida foi a Gestalt terapia. E, uau, eu estou nessa, entrei. E aí veio, então,
essa oportunidade que foi de 82 a 85, que é o primeiro curso de formação que eu fiz, que foi com um grupo de gestalterapeutas de primeira geração aí de São Paulo, né? Uhum. Eles vinham para cá, então a gente tinha encontros assim, mas foi uma formação incrível, muito maravilhosa, mas era só vivência, sabe? Era só vivência, era terapia, tinha, claro, indicação de leituras, mas era muito intenso, né? Que a gente vive 3 anos. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Foi bem vivencial, bem experiência, bem, né, se jogar. Mas para mim foi transformador. Eu estava numa época da minha vida bem difícil, né? Bem difícil, que separação, morte do meu pai, e eu ali me mudando. Morava no interior de Santa Catarina, não morava aqui em Florianópolis. Eu vim para cá quando eu terminei, em 85 eu vim para cá, para Florianópolis, e aí comecei a trabalhar aqui. E aí a coisa foi se desenrolando. Ainda fiz mais 5 anos de supervisão com uma das formadoras. E aí a gente foi, assim, o grupo mesmo que se constituiu lá naquela formação, as 5 pessoas, a gente começou a trabalhar aqui. Trabalhar assim, um grupo de estudo, que logo depois a gente ousou fazer uma formação, né? Em 89 foi o primeiro grupo. Foi, assim, difícil, chegou no final com 3 alunas. Foi difícil porque a gente não sabia, né? Foi a primeira coisa, primeira experiência. Mas aprendemos muito ali, e aí a segunda já foi um sucesso. Já foi... E de lá para cá, todo ano a gente abre turma, e às vezes mais de uma. A coisa só foi crescendo, né? Mas você pediu só da primeira experiência, né? Então, Depois a gente vai ver mais. E aí, o que teve na Gestalt terapia que te seduziu? Né? O que você falou? Né, as pessoas fazem muito assim. ah, É isso que eu quero. Por quê? ó, que doida. Por quê? Então, assim, ó, inicialmente o que me fascinou foi essa coisa da experiência, né? Foi Uhum, uhum, sabe, a inclusão do corpo, da emoção, da coisa de se mexer e poder também o contato, sabe? Você uhum, experimentar o outro, a experiência e a magia da experiência, sabe? Assim, essa coisa que você vive, sente, daqui a pouco você se dá conta, olha o que apareceu, meu Deus, de onde saiu isso? O que a experiência vai abrindo. Isso foi o meu primeiro encantamento. Foi isso que me pegou, sabe? Agora, eu tive depois um segundo encantamento que veio mais tarde, que foi a teoria. uhum, Realmente, quando eu fiz contato com assim, até os anos 90 ali, a gente não tinha o livro Gestalterapia aqui no Brasil, né? E eu lembro que eu comprei num sebo lá, o original, ainda era a segunda edição, o livro todo velho, mas eu até tá aqui em cima. Mas em inglês, né? Você vê, é um livro complexo, é uma escrita assim bem. E eu li, mas assim, falei, não, deixa quieto, não vou conseguir não entender esse negócio. Aí, quando veio, em 97, que foi lançado o livro aqui, e eu comecei a ler na minha língua, né, que eu acho que é uma coisa muito mais palatável, uhum, nossa, eu me apaixonei. Aí foi a segunda, a recaída na paixão, a segunda uhum, o segundo encantamento que, nossa, eu comecei a ver, e até hoje eu me surpreendo assim, olha, os casos lá, década de 40, publicado em 51, eles trazem uma reflexão sobre a subjetividade extremamente inovadora, essa coisa da, é, do processo, né, da, da, assim, do ego insubstancial, como o Fritz já falava lá no Ego foi uma agressão, dessa coisa da retirada, né, da estrutura e poder olhar a subjetividade como uma construção, vir a ser uma coisa
para mim isso foi assim, e a coisa do tempo, aí o tempo me pegou também, a temporalidade, eu fiquei encantadíssima. Só que, lógico, no começo eu tive dificuldade de compreender. Imagina, um psicólogo que tive uma aula, uma disciplina de filosofia lá no primeiro ano, fenomenologia, então, nem sabia o que que era, né? Lá na faculdade, porque a filosofia que eles davam nem chegava lá. Mas aí eu leio lá no livro assim, contato é um sistema temporal, né? Aí, entre parênteses, escrito assim: trata-se de uma temporalidade, não é fenomenológica que eles falam, é uma temporalidade cairótica, uma coisa assim. Eles colocam uma coisa que quem não sabe, quem não tem uma formação filosófica, não percebe a sutileza daquela observação, né? E o que eles estão dizendo ali justamente é que eles estão falando da temporalidade fenomenológica e não da temporalidade cronológica, positiva, positivista, né? Bom, quando eu comecei a entender essas coisas, foi no mestrado, né, de filosofia que eu comecei a entender isso. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma aula, né, de fenomenologia, professor falando, ensinando sobre o tempo, sobre a visão russeliana do tempo. E aí ele coloca assim, faz meio que um diagrama, que eu uso muito até hoje nas minhas aulas, um diagrama onde ele diz assim, Russell coloca uma sequência de agoras. Eu falei, o quê? Deixa eu prestar atenção. Uma sequência de agoras. Bom, uma sequência cronológica, mas aí ele fala, e esse agora, cada agora se abre diagonalmente, né? Quer dizer, ele não se liga necessariamente com o momento anterior nem com o posterior, não se liga necessariamente. Você vive cada agora como um campo que se abre, incluindo todo um passado e todo um futuro, que são as possibilidades que se abrem, né? Nossa, isso, quando eu ouvi isso, eu disse, gente, isso é a noção de aqui e agora da Gestalt terapia. Só que muito diferente do que eu aprendi lá no começo, né? Que essa coisa assim, o que agora né? Você fazer aquilo que está acontecendo aqui, não importa mais nada, passado não importa, futuro, projetos, não é o que aparece, é só nisso, não é, né? Não é, porque o agora é essa condensação, né? É esse todo temporal. É esse todo temporal. A gente não deixa de ser o que a gente é, mas a gente sempre está se transformando, sempre está indo para um lugar novo, né? Bom, deixa eu parar de falar de teoria aqui. Eu vou indo, vou indo. A gente vai ficar Mas na parte que a teoria gestáltica não tem mais como escapar. A próxima pergunta é sobre o seu trabalho de uma forma mais concreta, prática, pragmática. Que você também já falou, né? Até na primeira pergunta. Mas o que que você faz? Quais são as várias facetas de Rosana enquanto profissional? uhum. Seria isso. Atualmente, Maria Clara, eu trabalho como uma psicóloga clínica, né, Uhum, gestáltica, sou psicoterapeuta, e sou uma professora, sou uma formadora, né, de uhum, clínicos gestálticos. Eu estudo, escrevo, né, estou sempre uhum, escrevendo uhum. alguma coisa, é isso que eu faço atualmente. Já fui muitas outras coisas, né? Já fiz muitas outras coisas, inclusive já falei um pouquinho do meu Uhum. trabalho com a saúde mental, mas atualmente eu estou só eu diria assim que o trabalho mais intenso que eu tenho é a formação, é a formação. O instituto hoje ele é assim, ele é super conhecido, né, no Brasil inteiro e fora do Brasil também, porque eu já fiz muitos trabalhos fora, de 2009 a 2000 e até praticamente a pandemia. Eu estive muitas vezes na Espanha, em vários países americanos, né, México para baixo, e
assim, muito em função dos livros que foram publicados, né? Também em 2007, 2012, foi publicado mais dois. E então isso fortaleceu muito o Instituto. Eu recebo muitos alunos que dizem para mim, olha, eu quero fazer a formação aí contigo por conta desse olhar ético-político que você deu para a sua clínica, e, enfim, tem um diferencial, né, que se construiu a partir dessa ampliação que a gente fez das clínicas. Porque, por exemplo, no livro Fenomenologia e Gestalterapia, nós trabalhamos a ideia da neurose, foi assim, uma releitura a partir da fenomenologia da neurose escrita por Proust e Goodman, né? Daquele que está no Gestalterapia. Porém, quando eu vou me aprofundar naquela leitura e naquele estudo, quando eu vou ler sobre o que é a neurose, e eles dizem que a neurose é o comprometimento da função ego, né? Eles localizam esse comprometimento entre outros dois comprometimentos, que é da função id e da função personalidade. E aí eles dizem ali no livro, eles dizem a função, eles falam essa palavra, quer dizer, a tradução também, né? Eu prefiro dizer a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade da função id se refere à psicose, e a vulnerabilidade da função personalidade ao sofrimento, né? Que o tradutor colocou aflição, como traduzindo misery, que é o termo usado no inglês, eles traduziram aqui por aflição, mas, por exemplo, no espanhol é traduzido por sofrimento, então a gente tem que cuidar, né? Com essas. E nós aqui entendemos que teríamos que chamar de sofrimento ético-político antropológico, que é a vulnerabilidade da função personalidade. Bom, o que aconteceu aí foi que, muito motivada pela minha vivência com o Rafael, né, com meu filho, e pela necessidade também de pôr no papel o que eu aprendia com ele, mas também de compreender um pouco mais ele, e de também levar isso, ampliar isso que Proust e Goodman colocam ali como uma pista, né? Aí foi feito todo um estudo em cima no Instituto, né, em cima da função id, e aí abriu para a clínica da psicose, né, das psicoses. Inclusive até assim, a parte metodológica de intervenção. Nós tínhamos grupos de alunos e nós fazíamos trabalhos de acompanhamento terapêutico, sabe, atendimento de multidisciplinar, com casos, crises, surtos e problemas, ajustamento. Enfim, teve muita coisa ali que foi construída em cima da prática, né? E também, depois, obviamente, a gente já tinha feito todo um esforço, né, para construir uma compreensão gestáltica sobre a psicose, a gente também fez a mesma coisa sobre a função personalidade. E aí se abriu um campo maravilhoso, né, porque a função, quando você vai ver o que é uma identidade, o que é uma perda de identidade, o que é a impossibilidade de você construir uma identidade por conta das questões sociais, você vê que o sofrimento é produzido, né? Produzido ali pelo contexto de carência, de violência, de discriminação, de exclusão que esses sujeitos vivem. Então, se abriu uma clínica preciosíssima, né, para o nosso povo, para a nossa realidade. Essas duas clínicas, elas estão no livro, foi publicado em 2012, que é o Psicose e Sofrimento. Isso eu não li, que não. O que eu li abrange as outro. duas. Foi indicado também pela minha supervisora, pela pegada mais política, mas esse Isso, outro depois eu tenho que pegar. porque ali a gente desenvolve essas duas clínicas, né? Uhum. E depois saiu clínicas gestálticas, que é meio que um resumo de tudo que tinha sido feito até então, e a inclusão a ampliação das clínicas políticas, né? Que nós aí estudamos a banalidade, o comportamento antissocial,
como outras formas de lidar com os conflitos de poder, né, entre as relações. Mas, enfim. Bom, mas você pediu o que eu faço. Eu ensino isso, tá? Uhum. Então, o meu curso aqui, ele tem duas marcas. A primeira é um estudo, assim, uma base fenomenológica bem trabalhada, e o estudo das clínicas, né, de todas as clínicas gestálticas, inclusive agora eu estou colocando um pouco assim uma leitura mais contemporânea da neurose, né, que não é uma releitura do que os autores falaram, não, é uma inserção de leituras contemporâneas sobre as formas de sofrimento que são próprias do ethos neoliberal, né? Da pressão do capitalismo sobre os sujeitos, da produção, da produção de subjetividades a partir da mídia, né? A partir da virtualidade. Então, tem muitos autores falando disso, né? Filósofos, antropólogos, tem muito. Então, e isso a gente está vendo dentro da clínica, né? E a gente precisa pensar isso, precisa pensar, precisa compreender tanto assim com um olhar gestáltico como nós podemos olhar e o que a gente pode trabalhar, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então eu faço isso e assim paralelamente a isso, eu atendo pessoas, né? Escuto pessoas, convivo com pessoas, adoro os meus consulentes que hoje estão pelo mundo todo, né? Eu atendo gente daqui, atendo gente do Brasil, atendo brasileiros que moram fora e no exterior e assim, mas também no meu limite, assim, né? Eu não fico trabalhando loucamente. Tenho os meus tempinhos, né, para mim. E é isso, e eu adoro, é isso. Quero continuar fazendo isso, tá muito Uhum. bom, muito bom. A próxima pergunta junta um pouco os dois caminhos, né, de como que a Gestalt terapia te afetou como ser humano, da forma mais íntima. O que que teve na Gestalt terapia que fez alguma transformação mais íntima em Olha, você como pessoa? uhum, como pessoa, né? Eu acho que no livro Gestalt Terapia tem muitas coisas, tem uns capítulos ali que a gente quase não explorou, né? Que tem a ver assim com como é que eu vou dizer assim, essa parte social, sabe? Essa parte da produção do sofrimento nos contextos, né? E eu acho que a gestalterapia ela me deixou mais humana no sentido da solidariedade, no sentido assim de compreender que um afeta o outro, né? Que tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu faço afeta esse outro, causa alguma coisa ali, né? Atravessa esse outro e que ele também me devolve e me modifica. Acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Na verdade, nem sei se lá quando eu conheci a Exatamente muito nova, eu tinha recém-formado, né? Então eu quase que fui feita, né? Eu fui constituída por essa experiência, sempre permeada pela Gestalt terapia, que é assim, ó, o respeito pelo meu sentir, né? Pelo meu desejo, o ouvir o corpo, tá? É, incluir o outro, construir a coisa bem relacional, né? Não ser a quebra do individualismo, acho que isso aí também está na questão, na gestalterapia, que te joga nessa coisa do campo, você está sempre. O que acontece, a relação é primeira, né? Não é exatamente isso que o Goodman diz, o contato é primeiro, né? Mas ele está falando disso, ou seja, você não é nada antes disso, né? Primeiro precisa realmente acontecer o teu olhar, o teu impacto com o diferente,
para você se transformar, né? Senão... Então, o que aconteceu é que eu fui vivendo e a teoria também foi se tornando eu mesma, né? Então, hoje, assim, eu acredito e ensino um monte de coisa, mas eu vivo assim, né? Eu vivo desse jeito, assim. Tudo muito bem assimilado. Também, né, com todos esses anos todos aí, a gente vai se unificando, né, vai se integrando, eu diria melhor, né? Integrando isso tudo. Né? É É, isso. a próxima pergunta, mais ampla de novo, você se sente fazendo parte de uma comunidade Gestalt, uma comunidade Gestalt terapeuta? Então, eu acho que nós temos várias comunidades, né? Eu começaria por aí, assim, não só aqui no Brasil, em outros países existem grupos que fazem e pensam de formas peculiares, né? Tem a sua diferença. Nem todos pensam da mesma maneira, interpretam os conceitos gestálticos da mesma forma. Eu lembro que uma vez fui num congresso em Madrid, na Espanha, né? Era sobre diferenças, né? O tema do congresso era isso, era o que difere entre nós e o que nos integra, né? Quer dizer, os gestalterapeutas trabalhando com isso, né? Com as diferenças, os pensamentos diversos e o que nos aproxima, né? O que nos integra. Eu acho assim, eu já senti mais para trás, né, pertencente, digamos, a uma comunidade maior de gestalterapeutas brasileiros. Hoje eu não me sinto mais assim, né? Hoje eu sinto que eu faço parte de um coletivo, né, que se intitula Gestalt, né, uma comunidade que se intitula Gestalt terapeutas, mas eu pertenço mesmo a um coletivo, digamos, mais específico, que dialoga comigo e que a gente pensa mais ou menos igual, que a gente persegue os mesmos objetivos, né? Vive, quer uma Gestalt terapia, como é que eu vou dizer assim, brasileira, decolonial, né, uma gestalterapia para o nosso povo, que pense as questões sociais, né? Eu faço parte desse contexto, dessa turma, né? Dessa turma, mas, bom, aí teria que incluir uma reflexão sobre a dificuldade que eu senti, que eu vivi, ao introduzir um pensamento mais ampliado, né, na Gestalt terapia. Eu sofri realmente assim muita resistência e muita tensão, assim, sabe? Uma coisa muito desagradável em alguns lugares, tipo congresso, coisas assim, né? Uma coisa muito tensa que não me agrada, eu não quero viver isso, né? Eu não quero viver, nem tenho, por exemplo, hoje em dia eu não tenho mais vontade de ir para um congresso, sabe? Não é mais um lugar que eu acho, que eu considere um lugar de crescimento, um lugar de troca, de uma troca. Eu prefiro fazer os meus encontros aqui, como eu fiz ano passado, um encontro chamado Clínica e Resistência, foi um encontro online, né, com vários convidados do Brasil, falando sobre as suas práticas de resistência, práticas revolucionárias, né? E é dessa turma que eu gosto, essa turma eu estou dentro. Uhum. Agora, eu pedi para você pegar uma lembrança mais querida, uma lembrança favorita, assim, das suas vivências dentro da Gestalt terapia, um momento que tenha ficado mais marcado. Dentro Olha, do mundo, relacionado à Gestalt.
sim, sim. Eu tenho uma lembrança muito legal que foi quando nós aqui, bem novinhos, né, nossa turma aqui de primeiro centro de Gestalt que eu ajudei a fundar aqui em Florianópolis, chamava-se Configuração. Isso em 97. Nós fomos assim muito audaciosos e nos oferecemos para organizar um congresso nacional aqui em Florianópolis. Imagina, a gente não tinha experiência nenhuma em organizar congresso e a gente não tinha também conhecimento, né, da comunidade como um todo, das pessoas do Brasil inteiro. E a gente fez, nós éramos em 4 pessoas, eu acho, 4 ou 5, já nem lembro mais direito, e a gente se enfiou nessa empreitada. Olha que experiência desafiadora, mas vou te dizer, foi uma maravilha, foi um congresso lindo, foi uma coisa assim divertida, né? Foi agradável, todo mundo trabalhou, foi muito legal. Eu guardo uma lembrança muito boa desse congresso nacional que foi aqui em Florianópolis. Para mim foi um divisor de águas, porque primeiro que eu me descobri alguém potente, né, para organizar eventos, que eu nunca mais parei depois, né, continuei fazendo. E capaz de enfrentar os desafios e resolver as coisas, deu tudo certo. Fizemos, né, em grupo, então também a divisão de tarefas ali, foi tudo bem legal. E também porque foi nesse encontro que foi lançado o livro Gestalterapia na tradução em português, né? 97, então. 97. Então foi muito importante, sabe? Foi assim espetacular. Uma lembrança muito boa que eu tenho, né? É essa. Depois, deixa eu ver, assim, bom, depois eu participei de muitos outros eventos e tal, mas realmente acho que essa, eu diria, ser uma lembrança boa, gostosa, né? Realizadora, foi essa. Claro que daí teve outras coisas bacanas, tipo a abertura da primeira turma, né? Foi outra coisa também bem importante, foi quando eu resolvi abrir um instituto com o meu nome, né? Porque aí já estava, eu me autorizei a partir da minha autoria, né? Dos estudos que eu estava fazendo, me autorizei a poder ensinar o que eu pensava. Acho que foi assim, um marco bem bacana, super importante. Acho que essas são lembranças muito boas. Eu tenho lembranças muito boas de tudo, né? Dessas experiências, das parcerias, enfim, dos congressos, dos passeios. Claro que acho que no período até 2003, eu diria, foi uma fase, a fase mais romântica, né? Nos amamos, todos nos amamos. Porque eu, na verdade, não era ninguém, era só uma gestalterapeuta. A partir de 2003, eu comecei a levar coisas mais relevantes, estudos, né, e que meio que provocavam assim uma quebra de paradigma, né, uma certa ampliação, e aí começou a ser difícil, aí já começou a ficar, mas tudo bem, né? Eu acho que faz parte da trajetória, né? O futuro, o que você imagina, o que você vê, o que você fantasia, ou talvez até o que você deseja para o futuro, para você e para a Gestalt Terapia? Então, para mim, bom, eu só quero continuar. Eu nem penso no futuro. Eu só quero continuar e continuar estudando, continuar ensinando, continuar ouvindo as pessoas, né? Ajudando, escrevendo, pintando, né? Quero continuar, a minha vida é essa. Eu vivo muito assim o agora, assim, cada dia nos seus detalhes, né? Eu vou por aí. Então, eu não penso.
Quer dizer, claro, eu tenho esses projetos, eu sempre tenho projetos, né? Ah, eu quero pra dar um curso tal, né? E só que aí fica ali, né? Eu tenho uma lista, sabe? De Eu tenho ideias, listas, eu é, entendo bem da lista dos projetos. né? Ideia, curso, livro, coisa que eu quero escrever, né? Mas está ali. Agora eu estou escrevendo um capítulo de um livro, quer dizer, tudo na fila, entendeu? Não dá. Os alunos me cobram, quando terminam o curso, eles dizem: quando é que você vai fazer uma pós-formação? Calma, gente, vocês acabaram. Dá uns 5 anos aí para vocês exercerem, aprenderem, né? Se firmarem na prática, depois vocês vão pensar. Falei, calma, calma aí, né? E, bom, para a Gestalt, eu penso o seguinte: eu acho a Gestalt terapia uma abordagem que é aberta ao novo. A característica fundamental da gestalterapia é essa, a abertura ao novo. E, por isso, ela vai ser sempre contemporânea, tá entendendo? Porque a vida, né, o mundo não para, a sociedade, as questões... nossa, o mundo de hoje não tem mais nada a ver com o de 1950, né? Então, e nós, né? O que a gente faz com isso que está aí? Eu acho que se a Gestalt terapia, enquanto teoria, ela é aberta ao novo. A questão são os Gestalt terapeutas, né? Entende? Então, assim, nós temos que nos exercitar, é aquilo que eu falei antes. A teoria essa é linda, mas e você vive assim, né? Você é aberto ao novo, como é que você lida com isso que põe em xeque o que você sempre acreditou, entende? E derruba um paradigma que você defendia. Então, é isso que eu acho que a gestalterapia nos dá toda a condição da gente crescer, da gente acompanhar as transformações da sociedade, do mundo. Eu acho, assim, nós aqui no Brasil, nós estamos caminhando e já temos uma gestalterapia muito forte. Nós temos uma gestalterapia muito bonita, muito própria, muito singular, sabe? Muito nossa, que atende às nossas necessidades, à nossa realidade. Tem muita gente pensando racialidade, uma gestalterapia decolonial, a questão da mulher, a questão da violência, a questão, né? Isso que tem, eu acho que é isso que tem que ser feito. Tem que se construir um pensamento, uma intervenção em cima disso que se apresenta para nós, né, como sofrimento. Eu acredito que nós estamos, já estamos fazendo isso, e eu acho que o futuro só vai ser melhor para nós, gestalterapeutas. Melhor que eu digo em termos de fortalecimento da teoria. E eu fico feliz porque eu tenho certeza que eu faço parte disso. Ok. Ficou alguma coisa mais que eu não tenha perguntado, que você gostaria de poder dizer, que você gostaria de poder acrescentar, antes da gente fechar alguma coisa mais? Ai, minha querida, só não, acho que você foi bem, nossa, perguntou muitas coisas. Claro que a vida, a trajetória, né, é muito maior. E o que eu fiz hoje aqui foi uma narrativa, né, uma narrativa atual, uma narrativa construída nesse momento, que pode mudar, né, daqui a pouco pode ser outra. E eu só tenho a agradecer, como falei antes, a todos que fizeram parte, né, dessa minha trajetória, dessa minha vida. Agradecer a você, a esse projeto lindo que tu participa, né, que dá essa oportunidade para a gente contar um pouquinho de cada um de nós e também de poder compartilhar e até conhecer, né, conhecer o trabalho e a trajetória dos colegas daqui, dos colegas de fora. Então, só tenho a agradecer. Ok. Eu agradeço muitíssimo seu tempo, sua história, sua participação. Ficamos aqui.